Transcrição. Beleza. Vou botar esse celular aqui. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Thiago, né? Sou técnico aqui de Desenvolvimento Curricular de Ciências Humanas do DE de Jundiaí, agora Unidade Regional de Ensino, e também o ponto focal do EJA aqui na diretoria, junto com o supervisor Marcelo. Nós estamos no nosso 14º encontro, nosso 14º Círculo de Cultura. Eu já andei passando em algumas escolas, né, presencialmente, fui no Dutra, fui no 15, fui no José Poli essa semana passada fui no Zamboto, acho que falta passar a DIB, né, para a gente completar aí as escolas que eu tenho hoje, conversar um pouco com os professores, falar um pouco da metodologia, a totalidade dos conhecimentos, e principalmente dessa parte inicial, que a proposta para ser realizada agora até o final de outubro, e é justamente fazer a pesquisa participativa. Eu separei um material aqui que eu vou fazer o compartilhamento, deixar esse material pronto para vocês poderem olhar também. Vou compartilhar por tela, bastante coisa. Está aberto. Então, pessoal, esse daqui é o nosso principal referencial teórico que a gente tem, né, que é esse livrinho aqui, Totalidade do Conhecimento, né, Currículo em Educação Popular, que foi produzido lá pela Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, né? Eu falei algumas vezes para vocês que as cidades grandes, né, elas têm uma política voltada para a EJA bem interessante, né? Se eu for comparar principalmente com os estados, né? A maior parte do referencial teórico que a gente tira é daqui, claro também, né, do Paulo Freire, né, e também do Carlos Brandão, também o cara que trabalhou muito em publicação aí, conheceu o Paulo Freire, produziu, né, criou e falou muita coisa sobre o uso dessa metodologia. Né? Então, eu não lembro se eu já passei esse PDF especificamente aqui, mas ele é legal porque ele tem todo o caminho de como eles foram criando, foram desenvolvendo a metodologia, quais foram as dificuldades que eles foram tendo, como eles foram trabalhando com suas totalidades. É um trabalho que foi longo, assim, foi coisa de anos para ele poder ficar pronto. Né? Tá em pé até hoje, felizmente, ó. Foi lançado lá em 97, foi uns 2 anos aí de preparação, né? Então, a gente acaba tirando todo o nosso referencial teórico aqui das etapas, né? E eu peguei aqui para a gente dar uma olhadinha de novo. A gente tinha passado dentro de uma das apresentações que a gente tinha utilizado para falar sobre as totalidades do conhecimento e tudo mais, mas eu acho legal a gente poder fazer essa retomada, principalmente os professores entenderem qual é o caminho, né? Qual é a metodologia, como que a gente aplica ela, terem esse referencial para que faça sentido, né? E principalmente para que eles consigam trabalhar com os seus estudantes. Né? Sempre partindo do ponto, pessoal, que uma das maiores dificuldades que a gente tem na EJA é a falta de material, a falta de um currículo adaptado especificamente, e que a gente não sabe exatamente se um dia virá. Né? Teoricamente é para sair um material para o EJA para o ano que vem, mas pode ser que esse material também não seja impresso, né? Que é uma coisa que a gente pede bastante também, que venha pelo menos o material impresso para que a gente consiga fazer esse trabalho, mas se a gente for ficar esperando, né, a FAEJA vai continuar sem o seu papel ou sem sua representatividade. Então, eu queria retomar alguns conceitos aqui, né, que vocês passassem para os professores. Esse material foi feito pela professora Maria Terezinha, eu sempre falo dela, né, ela é uma referência muito grande quando a gente trabalha com EJA, e também pela Fernanda dos Santos Paulo. A Fernanda eu não conheço em si, né, só li algumas coisinhas dela, mas a professora Maria Terezinha, ela faz a maioria das lives com a gente, lá do IFAR, e também faz a escuta, né? A gente faz reuniões com ela e tudo mais, e ela que traz a maior parte desse material referencial para a gente. Então vamos lá. Só dando uma recapitulada bem rápida.
a gente trabalha, né, com uma metodologia que a gente chama de totalidades do conhecimento, né? É uma maneira diferente de se pensar o currículo. O currículo que a gente trabalha geralmente é um currículo todo fatiadinho dentro das áreas. Hoje a gente nem tem mais o nome de disciplina, são os componentes, inclusive, né? Quando eu saio de disciplina para componente, eu posso colocar qualquer coisa como componente, né? E qualquer coisa, principalmente sem um referencial teórico, ou sem ser uma ciência propriamente dita, né? Quando eu falo com disciplina, não, eu tenho que trabalhar com disciplinas que pelo menos tem uma base acadêmica, tem uma base de estudo. Quando vira componente, pode ser virtualmente qualquer coisa. Esse foi a grande mudança que a gente teve no nosso currículo, tanto do fundamental quanto do médio, com essa reforma aí do ensino médio. Então, a ideia de trabalhar com sustentabilidade de conhecimento aqui é justamente evitar essa fragmentação e trabalhar com um foco central dentro das aulas, essas aulas voltadas para eixo. Então, é se criar um currículo a partir, principalmente, de uma análise da realidade, né, e por meio das falas desses estudantes. Se a gente está falando aqui de uma pedagogia freiriana, ela sempre vai partir do movimento que a educação ela vai acontecer de uma maneira dialógica, né, entre a relação dos professores com os próprios estudantes. E, principalmente, conhecer esses estudantes, ter uma noção, pelo menos, do perfil deles, é algo extremamente importante para conseguir produzir esse currículo e, principalmente, para que eu trabalhe com aulas mais significativas, né? Então, a ideia é fazer a entrevista, não, eu falo entrevista, né, mas na verdade, sim, fazer a escuta, uma escuta qualificada com esses estudantes, identificar ali quais são os temas mais significativos, né? E aí, a partir disso, eu vou escolher o que a gente chama de tema gerador, ou como vai aparecer aqui como TG. E a partir desse tema gerador aqui, eu vou conseguir desdobrar ele, trabalhar esse tema gerador para todas as aulas, né? Fazer um planejamento das minhas aulas aí que leve em conta essa questão da totalidade do conhecimento, ou seja, tem um tema gerador que eu consegui acessar através da escuta, dessa escuta qualificada com esses meus estudantes, e eu, como docente, preciso fazer o quê? Fazer a ligação desse tema gerador com esse conhecimento acadêmico que a gente sabe que é necessário para que eles aprendam, sabendo que, claro, eu tenho níveis aí de dificuldade e complexidade diferentes para cada sujeito que eu tenho dentro das minhas turmas, né? Já que eu tenho, posso ter educação regional, posso ter sala multisseriada, ou mesmo nas salas aí, onde, teoricamente, estão no primeiro, segundo termo lá do ensino médio, eu ainda vou ter o estudante que tem dificuldade, né? Está parado ali no processo de alfabetização, e outros estudantes que conseguem já ler, escrever e interpretar muito bem. Então, o que que é o tema gerador? O tema gerador, ele tem que surgir, ele tem que emergir da realidade dos alunos, né, dessa comunidade. Principalmente, ele tem que representar situações que são significativas para essas pessoas e de alguma maneira também são problemáticas, né? Então, a gente seleciona o tema gerador a partir dessas falas, dessas discussões coletivas, desse processo de disputa com os estudantes, e a gente acaba considerando ele como uma síntese da realidade. Ó, isso é um dado da realidade da vida dessas pessoas. A dificuldade de acesso à saúde, ao transporte, os problemas relacionados ao trabalho, ou à violência, né? E é esse tema gerador que vai desenvolver esse recorte que a gente vai fazer do currículo, né? Então, eu vou ter um segundo ponto que a gente chama de questão geradora. Então, se eu cheguei lá no tema gerador, por exemplo, falta de acesso à saúde, eu tenho que criar, então, essa questão geradora para buscar e provocar uma reflexão, né? E até, inclusive, uma ação desses estudantes. Cada área do conhecimento vai acabar formando suas próprias questões geradoras para poder fazer esse relacionamento com a temática. Teve colega que falou assim, nossa, mas não fica muito cansativo eu pegar um tema gerador, sempre ficar voltando nele, né, dentro da minha área de saber, sendo que o estudante também vai acabar vendo esse tema gerador em outras aulas também? Não, a princípio não. Por quê? Que cada área é específica e tem uma contribuição específica para poder trabalhar em cima desse tema gerador, e que também a gente não tem muitas aulas, né? Infelizmente, são poucas aulas aí que a gente tem dentro de um termo. Na verdade, a gente vai trabalhar com menos de um termo até. E a ideia é que, dentro da minha área, eu traga contribuições
traga conceitos, traga temáticas, traga discussões que sejam e que tenham ligação com esse tema gerador que foi escolhido. O exemplo que eu dei aqui que é a questão da saúde, por exemplo. Tem mais alguns exemplos que eu vou puxar aqui. Aí, em terceiro ponto, eu tenho, ou como terceiro ponto, perdão, tenho a rede temática. Então, é esse desdobramento que eu tenho desse tema gerador, conectando ali, né, conceitos e áreas do conhecimento, no que a gente vai chamar de uma teia de relações, né? Então, essa rede temática, eu preciso ter debates, eu preciso ter conversa, principalmente em ATPCs, entre os professores, e aí, inclusive também em determinados momentos em sala de aula, e usar, né, vazamento bibliográfico, utilizar o conhecimento que nós temos aí de origem acadêmica, científica, para a gente conseguir contemplar esses conceitos levantados, né? A gente fala, né, cada área tem conceitos que são muito caros, que não podem deixar de ser discutidos. Não tem como falar de sociologia e não falar de cidadania, não tem como falar de filosofia e não falar de ética. Não tem como falar de matemática e não falar de conjuntos numéricos, por exemplo, por aí vai. A questão é que eu vou apresentar esses conceitos agora para os meus estudantes dentro de um contexto, e esse contexto vem através do tema gerador, né? Aqui ainda utiliza a palavra disciplina. Então, olha só que interessante. Esse desenho temático que eu já utilizei em outro encontro que a gente fez, né? Então, eu tenho aqui uma parte com os temas geradores, eu tenho as redes e eu tenho as estruturas curriculares. A princípio, parece bem complexo, né? Então, para poder chegar no tema gerador, ele tem que ser baseado na realidade do aluno, tem que propor uma investigação, uma reflexão crítica e tem que estar relacionado à vivência ao contexto social. Então, são os três elementos aqui. Aí eu tenho os princípios. Então, base filosófica e metodológica do currículo, podem incluir interdisciplinaridade, autonomia e participação ativa, acho que devem incluir essa questão da interdisciplinaridade, e orientam a prática pedagógica. O principal princípio, quando a gente fala sobre educação de jovens e adultos, a gente tem o princípio de que ele é um direito, né? A gente não discute o porquê que esse estudante deixou de estudar no passado, se foi o porquê que ele tomou essa escolha, né? Não é um juízo de valor que deve acontecer. E a gente também parte de um princípio de igualdade e de oportunidade para essas pessoas, né? Restituir no direito que foi negado em algum momento da vida. E dentro desses princípios é interessante trabalhar a questão da interdisciplinaridade, pensar que esse princípio aqui vai orientar minha prática pedagógica, EJA não é supletivo, não é carência, não é trabalho voluntário, é formação, é educação, é cidadania, e principalmente que eu tenha essa base, né, metodológica para poder fazer as adaptações para esse currículo. Aí eu entro nas redes, né, as redes temáticas. O que elas pedem para poder acontecer? Flexibilidade e dinamicidade do aprendizado, lembrando que eu vou ter estudantes em níveis aí um pouco diferentes, né? Relações com as diferentes disciplinas e contextos. Então, eu tenho esse fatiamento que o currículo tradicional faz das disciplinas, mas trabalhando com o tema gerador, eu vou fazer as relações com esse tema gerador com as diversas disciplinas e mostrar para esse meu estudante que conhecimento é uma coisa só, né? Aquele exemplo até meio tosco que já utilizei com algumas escolas que eu fui presencialmente, né? A gente não sai na rua falando assim, vou usar meu conhecimento matemático, vou usar meu conhecimento histórico, vou usar o meu conhecimento sociológico. Não, né? Conhecimento é uma coisa só. Nós vamos ativando parte desses conhecimentos, desses conteúdos, desses conceitos, mas eu preciso ter esse relacionamento bem claro com o meu estudante, coisa que geralmente um currículo tradicional não deixa tão claro assim, que as coisas se conversam. E, por último, aqui, estruturas a partir dos temas que vão acabando se relacionando ou estão interconectados. E aqui em cima a gente tem a questão dos complexos. Pô, como assim complexo? Complexo não no sentido de ser algo difícil, complexo no sentido de ter mais estruturas, de ter um determinado tipo de funcionamento. Então, a construção de conhecimento interdisciplinar, aprofundamento em torno de eixos temáticos específicos, né, que podem ser dados aqui pelos termos miradores, e integração das diversas áreas de conhecimento. Parece até um pouco repetitivo quando eu falo isso, porque já apareceu interdisciplinaridade aqui, já apareceu relacionar com outras diferentes disciplinas, mas é justamente para poder reforçar e criar o que a gente chama de estrutura curricular. Vou dar um exemplo para vocês aqui que eu achei bem legal e as professoras tinham montado para a gente. Então, ó,
Isso daqui é basicamente um exemplozinho, né, que a professora Terezinha, Maria Terezinha tinha feito sobre a educação de jovens e adultos e esses desafios, né? Utilizando o exemplo aqui de um tema que foi escolhido através de uma escuta, né? Então, por exemplo, eu tenho os diversos componentes aqui, ó. Tem história, tem matemática, tem língua portuguesa, tecnologia, arte, ciências naturais, geografia e tudo mais. E a ideia em cima do tema, o gerador que foi escolhido, é criar um fanzine. Para quem não conhece, o fanzine é um livro pequenininho, né? Um livreto, vamos dizer assim, que ele é feito de maneira artesanal. E geralmente ele tem um teor político, contestatório, ou até de denúncia muito forte, né? Aqui na nossa região não acho ele tão forte, mas a gente teve algumas escolas que já utilizaram, tem inclusive dentro do próprio material da Seduc lá, produção de fanzine e tudo mais. Mas fanzine não é uma coisa que você faz do dia para a noite, é uma coisa que você precisa de pesquisa, que você precisa de um tema, que você desenha ou você escreve. A gente até fez uma oficina de fanzine num sarau chamado Sarau Verso Livre, lá na escola Dom Joaquim Justino Carreira, aqui em Jundiaí. Foi muito legal assim, o engajamento dos estudantes. Mas então, por exemplo, né, ó, o pessoal foi lá, discutiu, chegou à ideia de que o tema acabou sendo educação e trabalho, desafios e conquistas da EJA. Esse é o tema. Eles foram lá, discutiram, deram a visão deles de que a escola ajuda, que a escola é diferente de antes, né, que o trabalho tudo tem sido difícil, mas eles querem continuar e tudo mais. Faz a roda de escuta aqui e chega nesse tema, educação e trabalho, que são os pontos que mais aparecem ali e que eles acabam falando. Né? Fala sobre a questão do emprego, fala sobre a questão da gestão um pouco mais acolhedora, fala um pouco dos sonhos, do futuro que eles têm e tudo mais. Então, como que eu estruturo a partir desse tema gerador? Como que eu vou para esse segundo ponto aí, que é realmente colocar em prática aquilo que eu faço dentro do meu componente, dentro da minha disciplina. Então, por exemplo, aqui, em História, vai acabar pegando dois eixos aqui: movimentos sociais e luta pela educação e evolução dos direitos trabalhistas e educacionais. Então, eu vou pegar esses dois pontos aqui dentro da minha aula de História e eu vou trabalhar esses dois pontos aqui sem deixar nenhum conceito para trás, sem deixar nenhum conteúdo para trás, sem me privar, vamos dizer assim, de trabalhar aquilo que a gente acha que é essencial, mas fazendo essa ligação aqui com educação e trabalho, desafios e conquistas da EJA, porque esse daqui é meu tema gerador. Tem matemática, por exemplo, né? Enquanto as coisas de matemática um pouco resistentes aí, ó. Cálculo de carga horária e de renda. Na verdade, dá para colocar várias outras coisas. Eu acho que matemática é uma disciplina muito versátil, porque você consegue encontrar número em todo e qualquer lugar, né? Mas aqui foi colocado um ponto apenas, cálculo de carga horária e de renda. Então, o professor vai partir desses cálculos matemáticos mais simples, ou de conjuntos numéricos, operações mais básicas, até eu trabalhar com equações de primeiro grau e por aí vai, né? Língua portuguesa, dois eixos aqui também, produção textual, que eles vão fazer um fanzine, e a análise crítica dessa linguagem que vai dentro desse fanzine, que eles vão escrever lá e como eles vão escrever. Outro exemplo aqui que eu achei bem legal, ciências naturais ou ciências da natureza, né? Impacto do trabalho na saúde física e mental e alimentação e bem-estar no trabalho. Pegaram também dois eixos para trabalhar aqui que são bem interessantes. Então, em vez de fazer aquela apresentação, às vezes, bem incipiente do corpo humano, né? O corpo humano é assim, o órgão X, sistema Y, Z, tal, tal, tal. Eu vou fazer sim essa apresentação, não vou deixar de falar desses pontos que são extremamente importantes, mas eu vou trabalhar em cima desses eixos aqui que estão ligados ao meu tema gerador. Então, o impacto do trabalho na saúde física e mental das pessoas, né? Eu não vou só explicar ali a função dos órgãos por si só e esperar que o meu aluno decore ali e fazer uma apresentação, fazer uma prova lá, somatória e por aí vai. Não, eu vou contextualizar a função dos órgãos, por exemplo, e vou principalmente falar do impacto que esses órgãos sofrem, o que a gente, o nosso corpo sofre, né, a nossa saúde sofre quando a gente tem um trabalho que muitas vezes não é adequado. Tem essa questão que é muito importante também de alimentação e bem-estar, né? Vai ser rápido para alguém falar lá que ele não tem tempo para comer direito, pô,
o almoço ou o jantar é corrido, que ele não tem acesso a alimentos de qualidade, por aí vai. Então, o professor ele consegue fazer. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar bem clara, porque assim, às vezes os professores ficam muito resistentes, né, quando vê alguma coisa nova, e eu acho que é normal mesmo, né? Mas deixar bem claro para os colegas que não é para ele suprimir, não é para ele fazer um trabalho totalmente novo ou alguma coisa que não vá ter relação com aquilo que ele já trabalha dentro de sala de aula. Na verdade, às vezes o currículo normal aí, né, do médio e do fundamental já faz isso pela gente. Não, eu vou trabalhar os conceitos, os conteúdos, aquilo que é caro dentro dos nossos componentes, dentro das nossas disciplinas, mas eu vou trabalhar isso agora dentro de um contexto que vai ser dado dentro desse tema gerador. E a partir disso eu tenho, né, os resultados são muito legais, sempre mostram que eu tenho ensino mais significativo, eu tenho engajamento melhor dos estudantes, esse conhecimento vira recebe uma aplicação prática, principalmente, e não no sentido da praticidade funcional, técnica, mecânica, mas principalmente de criar mecanismos e possibilidades para que essas pessoas consigam ter uma vida mais plena e que elas consigam exercer seus direitos, vamos dizer assim. Se o camarada quiser dar continuidade aos estudos, fazer um curso técnico, fazer um curso de inglês, fazer uma universidade, ou se não, ele está lá atrás ainda, ele está muito enroscado com a questão da alfabetização, mas que pelo menos ele saia da escola sabendo fazer uma leitura, sabendo fazer uma leitura, a gente fala assim, uma leitura crítica não só daquilo que está no papel, não só de forma denotativa, mas de forma conotativa também. Também fazer uma leitura crítica dessa sociedade que acaba cercando ele. Então, a proposta é que, a partir disso, eu crie realmente um currículo que é emancipatório, onde eu levo, né, eu tenho o peso dessa cultura popular, os conhecimentos socialmente construídos por eles, mas principalmente também desses saberes da vida cotidiana e do trabalho, linkados ao conhecimento acadêmico, que é o que a gente trabalha dentro da escola. Vou fechar isso daqui. Tá? Então, pensar assim, né, que primeiro, né, eu acho que é importante enfatizar isso. A educação de jovens e adultos é um direito, ponto. Né? Às vezes, até quem faz política para a educação não vê dessa maneira, né? Vê como quase uma caridade ou qualquer outra coisa do tipo. Não, é um direito. E esse aluno precisa ter uma aula tão boa quanto qualquer aluno de qualquer outro segmento. Quando eu trabalho com essa educação popular, a ideia é que ela vai promover esse protagonismo desses estudantes e, principalmente, essa valorização dos saberes. Eu valorizo os saberes deles através do processo de escuta e, principalmente, quando eu faço a articulação desses diversos conhecimentos, dessas práticas específicas de cada área, para poder contextualizar esse ensino para que esse estudante consiga realmente aprender de fato. Né? E aqui, foi legal que a professora Maria Terezinha deixa algumas coisas assim que às vezes a gente deixa passar, a gente já está cansado, a gente já trabalha muito tempo com educação, mas é lembrado quais são as concepções que a gente tem de escola e principalmente de ensino. Né? São concepções aqui que às vezes a gente encontra muita dificuldade por causa da estrutura da escola, por causa da falta de financiamento, por causa da falta de professores, mas que pelo menos a gente tente de alguma maneira se aproximar disso daqui. Né? Chegar nesse ponto ideal, eu acho bem difícil com a atual estrutura que a gente tem, mas que a gente não perca isso de vista. Né? Se a gente perder isso de vista, a escola vira qualquer outra coisa. Né? Então, que essa escola, para esses estudantes da EJA principalmente, ela seja viva, ela seja acolhedora, ela seja descentralizada, né? Ela seja gerida assim de forma democrática, que eu defenda a questão do ensino público, porque ele é essencial, né? Principalmente porque a gente trabalha com a classe trabalhadora, somos trabalhadores também, né? E que a gente consiga realmente atender às necessidades dessas classes populares e não ficar apenas replicando modelos aí que não funcionam, que são só para a elite, e principalmente que esse professor do EJA, ele tem esse papel de mediador do ensino e aprendizagem. Ele é muito mais do que só um professor, um instrutor que vai lá e fala, explica e acabou as coisas. Não. Ele vai se envolver com esses estudantes, as suas histórias vão se entrelaçar, ele precisa de um pouco de afeto, né, para a gente conseguir trabalhar com esses estudantes. Precisa fazer uma leitura dessas pessoas, né, também dos suas histórias de vida,
que não seja uma leitura, às vezes, muito elitista, às vezes até um olhar muito escolarizado, né? Olha, de novo, eu bato nesse ponto. Educação é direito, e eu tenho que trabalhar com essa visão. Se eu for ficar fazendo um juízo de valor do estudante, da pessoa em si e tudo mais, eu acabo perdendo o foco meu, que é trabalhar com educação e emancipação, e fico fazendo, abro, né, caminho até para preconceitos ou reprodução de preconceitos que a sociedade já faz com essas pessoas, né? E principalmente quando a gente faz a avaliação na EJA, assim como qualquer outro segmento, ela precisa ser contínua, precisa ser reflexiva, diagnóstica e formativa, não apenas uma formação ali de cunho somativo que quem acertou mais ou fez mais pontos passou ou entendeu. Então, lembrar que educação é uma prática social e ela é político-política. Não tem como desvencilhar isso da educação. Tá? É a clássica fala do Paulo Freire sobre a questão de ser neutro, né? Neutro é só sabão, né? Sabonete, na verdade, né? O IP lá, o sabão, ele é neutro, né? As pessoas não são. Nós estamos vivendo num mundo onde a construção social, política, econômica, ela aconteceu de forma histórica e através do tempo. E nós não somos isso, e simplesmente assim, a ideia é que a gente lute contra a naturalização das coisas. É muito comum a gente pegar estudante da EJA que acha que aquilo que está sendo oferecido para ele é muito, quando na verdade é um direito. Principalmente ele entender que ele pode sim ter uma vida mais plena, que ele pode ter uma vida, que ele pode correr atrás das- dos sonhos, daquilo que ele quer, de conquistas, de carreira e tudo mais, mas sabendo que a gente vive numa realidade que foi construída e não uma realidade que foi dada. É lutar contra essa naturalização de que as coisas são assim, não vão melhorar, é isso daqui mesmo pra gente, é isso é se acostumar com o ônibus lotado, com o trabalho que paga pouco, com a falta de remédio, com a falta de atendimento das coisas e por aí vai, né? A gente fala muito sobre o nosso país, sobre o papel que a educação tem e tudo mais, mas é muito fácil e é muito comum a gente acabar reproduzindo um discurso que é excludente da maior parte da população, inclusive nós, né? Somos professores aqui, somos da classe trabalhadora também, estamos na faixa aí que é considerada pobre. A gente não é nem classe média para os padrões atuais, vamos dizer assim. Eu acho que isso é uma coisa importante que a gente não pode perder de vista. Então, eu peço que vocês apresentem, caso não tenham apresentado ainda, esse exemplo aqui, porque eu acho que é um exemplo bem prático de como partir, fazer a pesquisa participativa e chegar até o tema gerador para depois poder fazer as conexões, né? Esse materialzinho aqui, eu vou passar para vocês no planejamento de sustentabilidade de conhecimento na perspectiva do tema gerador. Ele é de 2013, a segunda edição, né? E ele tem passo a passo de como que eles fizeram o mapa, de como eles fizeram a rede temática, como chegaram no tema gerador, como que é essa construção de conhecimento. Não é um material muito extenso, mas eu queria chamar a atenção, tirei da página, né? Que é dessa parte aqui do planejamento para o mapa de realidade. Eles falam, né, do exemplo desde lá de Porto Alegre, tudo mais, como eles fizeram esse trabalho. E aqui tem o início, que é o que a gente tem de proposta para ser realizado, né, até o tempo ideal seria até o final de outubro, que é principalmente fazer a análise da fala da comunidade, é fazer essa escuta dentro das salas que eu tenho hoje. Aí você me pergunta, pô, como que eu faço essa escuta, né? A gente falou de duas opções. Uma é através de um questionário, tem um questionário pronto, eu devia ter até, pô, peraí, eu acho que eu tenho ele aqui no meu pendrive. É um questionário que foi uma colega. Esse círculo, não. Aqui. Foi uma colega de outra diretoria que começou a fazer ele, eu dei uma mexidinha depois. Né? Um questionário simples. Essa seria assim, a maneira mais simples de realizar esse trabalho de escuta inicialmente. É marcar lá
idealmente 2 aulas, uma aula às vezes é muito pouco, eles começam a conversar, eles começam a falar, e aqui a gente tem algumas questões que vão, como entrevista, né, que vão direcionar essa conversa, vamos dizer assim, com os estudantes, né? Então, ó, na verdade, a gente precisava numerar, né? Tem essa abertura aqui nesse aquecimento, né? Então, são algumas questões simples. Não, para iniciar a conversa, o que vem à mente de vocês quando pensamos em educação, trabalho, saúde, né? Alguém gostaria de compartilhar uma experiência inicial, uma percepção geral sobre esse assunto? Como que é seu trabalho? Como que é o acesso à saúde? Como que é estar na EJA hoje? Qual que é a sua relação com a educação? Aí a gente vai aprofundando, né? Quais são os principais desafios e oportunidades que vocês identificam em relação esse tema, trabalho, saúde, transporte, por aí vai. Como vocês acham que esse tema impacta no dia a dia de vocês, ou da comunidade, ou do grupo? Existem outras perspectivas, outros olhares, né? Tem alguém que concorda com o colega, tem alguém que discorda. Por que concorda? Por que discorda? Vocês acreditam que precisariam mudar para ser feito para melhorar esse tema, né? De forma eficaz. E por último aqui essa questão dos caminhos, por último não, perdão, penúltimo, né? Soluções de caminhos futuros, mas quais seriam as ações e iniciativas que vocês achavam que seria interessante para trabalhar com esse tema, né? Se vocês pudessem implementar uma mudança, fazer alguma coisa para melhorar a situação, o que que seria? Quais recursos? O que que seria necessário? E aí, por fim, essa reflexão final. O que vocês levam dessa conversa? Houve alguma ideia, alguma perspectiva, algo se destacou? Algo a mais que vocês queriam falar sobre esse tema específico aqui e tudo mais, né? Aí eu tenho questões aqui, ó, específicas do cotidiano. Então, ó, quando você pensa no seu dia a dia, nas suas rotinas, o que mais te ocupa? Quais são as pequenas coisas que te chamam a atenção? Se você pudesse escrever o sentimento predominante do seu cotidiano em uma ou duas palavras, quais seriam e por quê? Quais são os sonhos, as expectativas que você mais cultiva para o futuro, tanto no curto quanto no longo prazo, né? Aí tem aqui a parte de interpretação de mundo, né, que a gente fala de macro e micro, né? Quando você observa o mundo ao seu redor, quais são as impressões que mais se destacaram para você? No seu ambiente mais próximo, no trabalho, por aí vai. Então, é um conjunto de questões aqui que a gente deixou prontas, né? Que a gente tem esse modelinho para que vocês possam utilizar, que a partir dessas questões aqui, a gente consegue chegar justamente no tema gerador. A outra sugestão que a gente tinha é trabalhar com fotografia. Essa daqui eu confesso que eu achei mais interessante até, mas eu acho que ambas são super válidas, né? E trabalhar com fotografia, assim, é pensar, né? Eu vou pedir para que eles tragam fotografias, que eles façam fotografias, né? Como que vai ser? Eu acho interessante pedir para que eles tragam, né? Que eles tragam no celular dele e tudo mais. E aqui eu também tenho um roteirinho, por exemplo, para começar essa conversa, né? Quem que eu sou? O que que eu faço? O que que eu desejo? Né? Como que é meu dia a dia? Como que é minha casa, meu bairro, meus objetos pessoais? O que essa fotografia fala sobre mim, né? Tem essa questão do espaço da pesquisa, né? Então, tem um roteirinho também de se seguir sobre o que perguntar, né? Sobre a imagem, a fotografia, sobre os sentimentos, as memórias que ela traz, sobre a questão do trabalho de sobrevivência, sobre sonhos e tudo mais, por que que escolheu aquela foto, né? Eu tenho um roteirinho aqui de imagem que eu acho bem legal porque cria-se uma conexão, a princípio, de cunho emocional, porque a pessoa está trazendo uma fotografia ali e tudo mais, mas que eu vou aprofundando. O ideal, né, é que tenha o professor vá redigindo e vá anotando aquilo que foi falado. Se achar melhor até gravar a reunião, né, pegar o celular, colocar para gravar, para depois pegar esses dados e aí a gente fazer esse trabalho mais fino de chegar até ao tema gerador a partir, né, daquilo que foi falado e depois fazer essa sistematização de tudo aquilo que foi falado, ter o exemplozinho aqui, né, para poder chegar num tema gerador para que a turma consiga trabalhar. Então, primeira etapa do trabalho de a metodologia de atualidades do conhecimento é fazer essa pesquisa, seja pesquisa baseada nesse material aqui, ou com questões que vocês mesmos possam desenvolver, ou como foi o exemplo aqui, através da fotografia também, que eu utilizo a fotografia como uma base, vamos dizer assim,
para poder fazer questionamentos e para que esse aluno consiga realmente se engajar. Então, a gente está agora dia 10, a gente vai começar. Infelizmente, tem um feriadinho para os professores dia 15, né? Eles não vão trabalhar. Eu sou professor também, todo mundo é, mas a gente trabalha, a gente não está em sala de aula. A partir do dia 20 começa o Saresp, perdão, tô com o Saresp na cabeça, é o Saeb. Aí eu sei que cada escola está com datas e dias distintos, né? Geralmente são 2 dias de aplicação, aí depende do tamanho da escola, quanto de turmas tem. Né? E a gente finaliza o mês dia 31, que é uma sexta-feira. O ideal, pessoal, fosse que a gente conseguisse, né, ambas as escolas daí, fazer essa escuta dos estudantes até outubro, para dar tempo de a gente conseguir desenvolver algo aqui durante novembro, porque a gente sabe que dezembro eu não tenho mais estudante, né? Apesar de qualidade social ser lá dia 10, e ainda que eu vou ter Saresp e tudo mais. Eu sei que tem as provas aí, né? Tem toda essa pressão relativa ao Saeb, né? Para engajar os estudantes, para eles virem e tudo mais, assim como vai ter posteriormente para o Saresp e para o Provão Paulista. Mas como a EJA ela não faz essas avaliações externas, né? Não tem avaliação externa para a EJA, creio que não vai atrapalhar muito, né? Ou não vai interferir muito a gente dar continuidade para a proposta, perdão, do projeto aqui, que é do Pacto EJA, né? Então, o interessante seria, até o final de outubro, a gente conseguir fazer a escuta, fazer esses questionários com os estudantes e tal, fazer essa coleta. A gente pegava um ATPC para poder fazer, para chegar no tema gerador, né? E a partir desse ATPC e desse tema gerador discutido, aí os professores iam, né, cada um dentro da sua aula, abordando, fazendo as abordagens, né, partindo desse tema gerador. É basicamente isso. Eu separei mais algumas coisinhas aqui, eu não quero saber de atualização. Mas o que eu vou enviar para vocês, essa pastinha, porque, como eu falei, é o referencial teórico que a gente tem. Eu já enviei algumas coisas para vocês coordenadores, né? Mas algumas coisas que vocês já têm, eu não vou enviar de novo. Tá? Vou passar aqui, que está na minha frente. E. Ah, achei o que eu queria. Peraí, só um segundo. Eu estava dando uma lida lá, uma relida, na verdade, no Pedagogia do Oprimido, né? E tem essa estrutura que eu até fiz no mapinha mental, porque é uma estrutura proposta pelo Paulo Freire, que foi, de uma certa maneira, operacionalizada pelos Carlos do Brandão, de como que a gente trabalha para ter uma educação mais significativa para essa população específica. Né? Então, a gente trabalha o que a gente chama, né, do círculo de cultura. A gente faz, primeiro, nessa investigação temática, a gente dialoga com esse estudante, então, o círculo de cultura, a gente pergunta, tenta entender essa realidade, aí a gente faz depois esse processo de codificação e identificação para poder entender ali quais são as representações, o que, que eles estão falando, para poder chegar no tema gerador. Nesse caso, eu estou orientando a trabalhar com um tema apenas, que é mais fácil, com o tempo que a gente tem também, né? Chegar dentro de um tema gerador. Esse educador, esse professor, vai adotar essa postura, né, de escuta e uma postura mais crítica em relação àquilo que ele vai trabalhar, para poder fazer as conexões ali com o componente dele, com a disciplina dele, com a área de conhecimento dele. E aí a gente vai para a prática mesmo, né? Na verdade, assim, para a praxis freiriana, né? Que é essa combinação de ação e reflexão. O Paulo Freire é bem enfático, né? Chega um momento que não dá só a teoria, ela já não basta. Eu preciso levar para a prática aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou pregando, né? Aquilo que as minhas intencionalidades elas precisam ter um fim prático, não apenas terem uma configuração, só uma fala. Lembrar que a ideia é sempre superar essa questão da educação bancária, que é só essa educação tradicional, que é do decoreba, que não tem sentido, que não faz ligação com a vida desses estudantes. Essa concepção histórico-crítica, entender que a realidade ela é construída historicamente, se ela é construída, ela pode ser modificada sim. Eu não estou falando da realidade do país inteiro, do mundo inteiro, mas da realidade dessa pessoa que está ali no banco escolar e que está lá estudando e batalhando, pensando, né, na possibilidade de ter uma vida um pouco mais plena no futuro próximo, né?
professor ter esse compromisso com essa transformação, de que é uma ação política transformadora e de resistência. Ser professor por si só já é, né? Em relação à carreira, salário, dificuldades com estrutura e tudo mais. Mas que somos, sim, sujeitos e pessoas importantes dentro desse processo, né? E também trabalhar depois com uma avaliação dialógica. Avaliar esse processo educativo sempre através do diálogo, da conversa, da escuta, e não apenas só de questões numa folha, por exemplo, que é o clássico que muitas vezes acaba acontecendo. Né? Então, basicamente é isso. Eu fiz uma pastinha aqui, eu vou subir vou enviar para vocês aqui no grupo do Facebook, mas eu vou também postar no grupinho dos materiais, né? Eu deixei aqui, ó, na descriçãozinha do grupo, ó, um link com todos os materiais, né, que eu utilizei desde o início do ano. É que eu acho que eu não estou logado, ele não vai deixar eu ver. Precisa estar logado com o e-mail institucional, tá, pessoal? Ele não vai deixar eu ver a pastinha do OneDrive aqui. Eu não estou logado no. Deveria estar. Mas ele não vai deixar. Mas caso vocês precisem acessar, tem por aqui, mas eu também mando pelo WhatsApp, né? Tem os nomes certinhos de tudo que é o quê, tá certo? Para que vocês possam utilizar, passar para os professores. Peço para que os professores leiam, peço para que eles deem uma olhada. Acho que é importante eles fazerem essa análise mesmo, né, do que é a proposta, do que está sendo colocado para eles, né. Como eu sempre falo, né, eu sou suspeito para falar, porque tudo que eu vi e li até agora, os resultados são muito bons, né, tanto dos docentes quanto dos discentes. A gente teve eu até tinha mandado, né, um vídeo onde, um encontro do IFAR, né, onde o pessoal falava das práticas que já estavam fazendo. Foi legal porque foram professores falando, a gente está na expectativa depois de fazer com os estudantes. Acho que com o estudante é bem mais interessante ele falar de como que muda a relação dele com a escola, como que a construção desse conhecimento ela acaba acontecendo de fato quando a gente está utilizando essa ferramenta, essa metodologia, né, que é batizada de totalidade do conhecimento. E esse primeiro passo agora é fazer esse processo de escuta, tá? Posso sim, acho que é o da Patrícia que está lá, né? No grupo, pode deixar que eu coloco sim. Aí a gente tem um tempinho, se vocês quiserem falar, compartilhar, tirar alguma dúvida, se está muito fácil, está difícil, pedir algum suporte, fico à disposição. Eu fiz toda essa retomada e essa apresentação, principalmente que a gente tem colegas novos aí que as escolas entraram há um pouco tempo também, né? Já vem bastante coisa, mas é praticamente isso, pessoal. A gente continua com os nossos encontros quinzenais. Eu vou ainda passar por algumas escolas que eu não passei. Eu não sei se eu consigo voltar para as escolas que eu já fui, mas eu gostaria muito de poder voltar quando já tivesse um tema, os professores já estivessem trabalhando em cima do tema especificamente. Mas é reforçar que eu estou aberto aqui, né, para poder dar todo esse apoio para vocês, tanto metodológico quanto prático, inclusive, para pensar as coisas. Então, se tiver com dificuldade, eu não sei como trazer isso no TPC, ou a gente quer adaptar aqui esse questionário que você passou para a gente, tem como a gente sentar e discutir, né, fico aberto para isso. Durante essa época do Saeb, eu vou ter que aplicar Saeb esse ano. Não estava muito afim, não, mas vou ficar com um aplicador de Saeb, mas independentemente disso, né, eu tenho esse compromisso com vocês de não deixar vocês sozinhos e na mão. É que quem vai executar a maior parte do trabalho são os professores. Eles que vão fazer a escuta e é eles que vão também pensar a gente chegar no tema gerador e fazer essa conexão das aulas, dos conceitos, dos conteúdos Ô, com o tema Tiago, gerador. Oi. essas perguntas você vai mandar para gente? Sim, vou enviar já já, tá? As primeiras ali, elas estão mais abertas, e as últimas elas já são mais fechadinhas, ali, as de cunho pessoal, tá? Eu recomendo, assim, que vocês peguem duas aulas, né? Duas aulinhas, que uma aulinha só, eles começam a falar e já vai para o sinal, e você ainda não tem material suficiente.
Então, se vocês peguem 2 aulas, ou trabalhar com questionário, ou trabalhar com a fotografia, né? A escola fica livre. Eu acho o questionário mais simples, vou ser bem sincero, né? É abrir o questionário ali e fazendo as perguntas. Eu indicaria também que tivesse 2 professores, ou se fosse possível, que vocês, coordenadores, acompanhassem o processo. Porque precisa ter alguém para anotar, né, essas respostas que eles vão dando, né? Não precisa ser uma anotação, como que a gente fala em latim, ipsiliteris, né? Não precisa fazer que nem ata, tal, fulano falou tal coisa, não. É fazer uma anotação geral do que eles estão falando. Eu acho que a questão de gravar o áudio é interessante, porque dá para usar lá uma ferramenta de IA, por exemplo, e deixar ela transcrever tudo para vocês, eu acho que é legal. Até para fazer que nem. Que aí tem uma questão do microfone, né? O celular com o microfone ele funciona bem, ele capta bem, né? Mas dá até para abrir uma chamada do Teams, marcar como se fosse reunião, colocar para gravar e transcrever. Eu sempre falo que eu vou parar de transcrever porque para mim não é interessante, mas dá para deixar ele transcrevendo tudo que é falado e depois pedir um resumo que ele arruma por categorias, assim, até facilita o trabalho. Mas eu sugiro, né, que estejam 2 pessoas, se possível, vocês coordenadores, vocês participem. Um tem que ser redator, enquanto o outro vai fazendo as questões, vai perguntando. Que o professor respeite o espaço de fala, assim, aquele sintonia fina. Eu vou deixar a pessoa falar, mas não vou deixar ela falar meia hora, porque aí tem os alunos que se empolgam e querem falar da vida inteira deles. Falam, não, fulano, agora a gente vai, ó, você falou, agora a gente vai ouvir o outro colega aqui. Tem mais alguém que quer se manifestar? Ou eles, às vezes, estão meio desconfiados no início, né? Porque vocês estão acostumados a ir para a escola para, ao chegar lá, o professor vai passar atividade, a gente vai estudar, não sei o que, tal. Quebrar um pouquinho esse gelo, falar para eles, olha, o que a gente está fazendo aqui faz parte de um projeto que é da escola, a gente quer fazer um currículo que conversa mais com vocês, para isso a gente tem que escutar vocês, então a gente tem algumas perguntinhas aqui, vocês vão ver que isso vai refletir depois nas nossas aulas, nas nossas práticas, não deixar o aluno no escuro também, chegar lá e começar a fazer um monte de pergunta e não explicar o porquê que você está fazendo, seria contraproducente, né, nesse sentido. E é isso, assim, essa primeira etapa ela é mais simples até. E eu deixo como sugestão essas 2 coisas, né? Pegar 2 aulas para fazer, né? Tem escola que tem uma sala só, tem escola que tem 2 ou 3, mas que aconteça. Não é cada professor que vai fazer a pesquisa, né? São 2 docentes apenas e os resultados que a gente pegar, né, de insumo aí, é que vão servir para todos os professores, né? Então, que vocês conseguissem se organizar e que tivesse 2 pessoas, né? Um professor ali para ir conduzindo as questões e controlando o tempo, que é uma coisa importante, e outro para poder ir anotando aquilo que os estudantes forem falando, né? E aí, no segundo ponto, que vai ser o refino para a gente poder chegar no tema gerador, eu faço junto com vocês, né? Eu acho que é legal a gente estar junto e poder chegar. A minha ideia é a seguinte, né? Que assim que tivesse uma pesquisa pronta, a gente pegasse esses dados e no encontro nosso quinzenal aqui, nesse encontrinho de 1 hora, a gente fizesse esse exercício de chegar no tema gerador, para que os outros colegas entendessem também esse movimento. Mas como um exemplo, tá? Pode ser que a gente chegue faça uma leitura e os professores façam outra. A ideia é que o professor lá em ATPC faça a leitura dele, mas eu queria fazer um movimento com vocês, pelo menos, para que vocês entendessem a dinâmica para poder chegar no tema gerador. Então é isso, né? Basicamente, se tem alguma dúvida, algum receio. Eu sei que tem pessoal que não estava com a gente, né? Tá o Luciano, tá a Priscila, né? E aí vocês caíram aí um pouco de paraquedas. Eu peço assim, quando der tempo, vocês olhem um pouco para esse material, mas o que eu falei, assim, resume bem a proposta, né? A proposta é trabalhar em cima da maior lacuna que a gente tem dentro da EJA, que é não ter um currículo. E o currículo que a gente tem e adapta não conversa com o estudante. Geralmente, o professor sozinho é que tem que ter todo esse esforço de ir lá, fazer a separação do currículo, construir o currículo do componente dele sozinho, e tentar dar sentido para esse componente. A ferramenta aqui, né, a metodologia,
a totalidade do conhecimento, ela é justamente para cobrir essa lacuna. Só que ela trabalha de uma outra perspectiva. Em vez do professor trabalhar isoladamente, eu tenho um tema gerador onde todos trabalham ali para que esse aluno consiga ver mais sentido, para que esse aprendizado seja realmente significativo para ele. Então, e ela funciona muito bem por causa disso, porque tem esse momento de escuta, eles têm esse tempo de fala, os professores se aproximam mais dos estudantes para entender melhor esse perfil. Eu sei que, assim, de novo, né, as resistências delas são comuns, elas vão acontecer. A ideia não é forçar ninguém a fazer nada, né, mas que os colegas deem aí um voto de confiança para que eu vislumbre, pelo menos, essa possibilidade de trabalhar a educação dessa forma mais significativa. Às vezes vai ter alguém, mas eu já faço assim, 400 anos, dou aula no EJA, aí sempre foi assim, para mim funciona. Mas será que funciona mesmo, professor? Né? Quais são os resultados que você consegue, práticos que você consegue alcançar? Eu vou lançar a mão de uma outra metodologia aqui, que não vai deixar, não vai tirar sua autoridade, não vai tirar sua liberdade de cátedra, nada disso, mas que busca ter uma contextualização, que busca ter uma relação maior com esses estudantes. E é o que eu falo para vocês, assim, de tudo que eu vi, tudo que eu li, tudo que eu assisti até agora, os resultados são muito bons, tanto para professores quanto para estudantes. Lembrando que eu tenho esses dois sujeitos aqui dentro dessa relação de ensino e aprendizagem, não apenas um, né? Não é para ser só bom para o estudante e só bom para o professor, né? Tem que ser bom para os dois. Mas basicamente é isso, pessoal. Posso contar com vocês de até o final de outubro, a gente realizar essa fase inicial que é a escuta. Eu sei que lá para a DIB, eu estou marcando de ir na escola conversar, é que eu sei que tem os ATPs, as pessoas são quebrados, né? Para conversar um pouquinho melhor, porque é um sistema diferente, né? O pessoal está no CDP, então não dá para entrar com material, sair com material, coisas do tipo. Tem algumas especificidades. Estava conversando com a Nelma, né? Mostrou que ela não conhecia a questão do pacto e tudo mais, mas bola para frente, né? A gente vê o que a gente consegue ir resolvendo, mas dá para todo mundo ir no mesmo passo, pelo menos a gente ia andando junto, conversando, trocando experiências também. Acho que é legal, depois que a gente fez essa primeira etapa de escuta, que vocês compartilhem entre vocês, né? Que seja realmente um círculo de cultura, que a gente consiga trocar um pouco de experiência e tudo mais, e que a gente vá levando a proposta para frente. Eu ia falar para vocês também, estava tentando abrir o e-mail, mas eu não consegui abrir. Essa segunda-feira, pessoal, eu recebi o e-mail do Juvenal Gouveia. O Juvenal Gouveia é uma das pessoas, ele é a pessoa responsável pelo EJA do Estado de São Paulo, tá? E ele passou uma tabela para mim e pediu para eu marcar as presenças no mês dentro dessa tabela, tá? Como vocês sabem, esse trabalho que eu faço, ele é pelo, ele é pelo CECADI, que é uma secretaria do MEC, que trabalha justamente com EJA, com o combate ao analfabetismo, né, e qualificação de professores. Então, todo mês eu envio um relatório, esse relatório passa por ele e esse relatório cai lá no CECADI. O pessoal do MEC, eles fazem só amostral, porque o estado inteiro, perdão, o país inteiro mandando, mas o Juvenal ele já olha um pouquinho mais aproximado e aí ele percebeu, né? Aí eu estou falando em estado, tá? Que tinha uma ausência muito grande dos coordenadores e a ausência do coordenador faz com que o projeto não ande. E o estado de São Paulo ele participa do pacto porque ele recebe uma renúncia fiscal, então ele tem um incentivo para estar dentro do pacto, né? A, Acho que nenhum estado ficou de fora, inclusive. Algumas prefeituras, infelizmente, ficaram, mas todos os estados, né, e o Distrito Federal fazem parte do pacto e tem um empenho de valor, de dinheiro para divulgação, com o pessoal lá do IFAR também, né, a professora a Terezinha, ela participa, ela recebe uma bolsa. Então, tem toda uma estrutura por trás e para justificar essa estrutura, esse dinheiro, eu preciso da participação dos colegas. Então, a partir dessa semana, desse encontro aqui, eu vou atualizar uma tabela que ele mandou para mim. Eu queria abrir aqui o e-mail, mas não estou conseguindo encontrar. Porque eu tenho que marcar, né, a pedido dele, marcar as ausências, as presenças e tudo mais. Ele vai ter esse controle por diretoria, tá certo? Eu já fazia esse controle, mas através dos meus relatórios, o relatório eu mando
uma vez por mês apenas, quando abre lá o espaço para poder fazer o relatório. Mas essa uma orientação que ele passou, eu achei importante deixar claro para vocês também. Eu vou parar de gravar.